Olá, pessoal. Boa noite a todos. Vamos começar aqui então nossa videoaula. E nessa videoaula de hoje eu vou mostrar para vocês uma unidade, né, de medida. Essa unidade de medida ela é relativa e ela é muito usada também no Bootstrap. Então, antes da gente começar o assunto sobre o conteúdo de Bootstrap, é importante a gente comentar, né, e estudar as medidas relativas aí do CSS, tá joia? Então, eu vou abrir aqui o Visual Studio, né? Deixa eu abrir aqui. Bom, deixa eu criar aqui uma nova pasta. Vou criar aqui na área de trabalho mesmo. Pasta, projeto. Aí vocês podem criar uma pasta com qualquer nome, tá joia, pessoal? Estou criando uma pasta chamada Projeto Web na área de trabalho, na minha área de trabalho. E vou abrir aqui pelo Visual Studio, Projeto Web. Pronto. Aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui opa, um arquivo, né? Vou chamar ele de teste.html mesmo, tá joia? Só para poder ver como que funciona. Vou digitar aqui o HTML, né? Pronto. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu só aumentar aqui a fonte. Deixa eu só aumentar aqui a fonte do Visual Studio, né? Só para facilitar aí para vocês. 14, colocar 20 aqui, vai. 20 acho que ficou muito grande, vou deixar 18 mesmo. Bom, fechar aqui, pelo menos deu uma aumentada aqui no tamanho da fonte. Eu vou colocar aqui então unidade FEM e EM. Bom, para começar aqui então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma div, vamos colocar aqui uma div com class, né? Vamos ver aqui se vai dar certo aqui. Nós vamos deixar só, por enquanto, só a div mesmo. Deixar uma div com dois P's aqui, vai. 2 vezes P com conteúdo Loren. Deixa eu colocar aqui. Loren. Não saiu correto aqui, né? E deixa eu lembrar aqui, pessoal. E Loren, né? E, vai ser o irmão, né? Então deixa eu
fazer assim, deixar assim por enquanto. Deixar com P vezes 2, né, na verdade. P vezes 2 Loren. Isso, perfeito. Saiu o resultado aqui que eu precisava aqui. Bom, vamos aqui, então, aqui na minha div, eu preciso fazer o seguinte. Eu vou colocar uma classe aqui, tá joia? Colocar uma classe chamada container, tá bom? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um CSS file. E aí aqui eu vou fazer o seguinte, se eu fizer um seletor P, né, e eu definir para ele aqui, na verdade, se eu colocar aqui um font size de tamanho, vamos pensar aqui um tamanho, vamos pensar tamanho, vou colocar aqui 20, vou colocar assim, 20px. 20px, por exemplo. Se eu salvar, na hora que eu executar aqui no navegador, deixa eu abrir aqui o nosso projeto, aqui pela projeto web. Se eu abrir a nossa página teste, eu consigo ver aqui, deixa eu colocar aqui um F12, eu consigo ver aqui pelas fontes, deixa eu colocar um inspetor aqui, selecionar aqui o P, eu consigo ver, tá vendo aqui, ó, que ele tá com 20 pixels, né? Cada um dessas fontes, né? Elas vão ter, ó, cada um desses parágrafos vai ter o tamanho do font size definido como 20 pixels, tá bom? Conforme a gente pode ver aqui, ó, o size aqui 20 pixels. Bom, então agora eu só faço o seguinte, se eu não definir nenhum tamanho de fonte, né? O que que vai acontecer? Então, não definir nenhum tamanho de fonte, né? Posso até pagar o CSS aqui. Geralmente, o padrão aí do navegador, ele vai pegar pelo padrão do navegador, o tamanho, né, da fonte, né? Então, se eu salvar aqui, conforme eu já salvei, e agora eu vier aqui e executar, né, ó, a gente vai ver que o tamanho da fonte, ele passou agora para o tamanho, olha lá, ó, 16 pixels, tá joia? Então, aqui, se eu vier aqui no inspecionar elementos, eu vou ter aqui o tamanho da fonte, como o font size aqui, ó, 16 pixels, né? Então, inclusive, se eu aumentar aqui, deve aumentar ali também no navegador, né? Deixa eu colocar aqui, sei lá, só para poder ilustrar, 20px, né? Aí, como eu selecionei o segundo, né? Agora você colocou aqui o primeiro e coloco aqui, sei lá, 30px, né? Ó, ele aumentou para 30px, tá bom? Então, apenas para deixar claro aí, eu quando eu não defino, né, um font size, ele vai pegar aí o tamanho padrão do navegador, que é 16 pixels, tá bom? Então, vamos lá, então, as medidas relativas, né? Então, basicamente, existem três medidas aí que a gente já está acostumado a trabalhar, né? De pixels, né? Diretamente com os pixels, e tem também o rem e o em. A gente vai ver que a partir do Bootstrap 4, vocês vão perceber que o Bootstrap ele utiliza muito essas medidas relativas, justamente para poder é, facilitar aí a questão da usabilidade, né? Essas medidas relativas elas estão relacionadas com o tamanho da fonte. A gente vai conseguir trabalhar nessa videoaula de hoje, essas medidas, vocês vão entender melhor como que essas medidas funcionam. Então, se eu vier aqui e colocar
agora um, um estilo, né? Um CSS, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu consigo colocar um P e agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui o font size. O font size, ele é um EM. Então, primeiro vamos começar aqui pelo EM, que vocês vão entender, né, de uma forma bem simples como que funciona. Bom, o EM, ele é relativo a sempre o primeiro ancestral que tiver definido o font size. Nesse caso, eu não defini em nenhum outro momento, né, em nenhuma outra parte do meu código HTML, o font size, né? Eu disse apenas que os parágrafos eles vão ter um EM. Então, quando eu faço isso, eu digo que é, eu digo que todos os parágrafos vão ter um EM. Então, como eu não defini nenhum font size, ele vai pegar da onde? Do HTML, tá joia? Que é o primeiro ancestral a definir um font size. Nesse caso, como eu não defini nenhum, ele vai pegar do HTML, né? Agora, então, ele vai ficar aqui com tamanho, né? Se eu salvar, ele vai ficar com, vai manter o mesmo, deixa eu atualizar aqui a página, ele vai manter o mesmo valor, tá bom? Que aqui no caso é o 16, um EM, né? Ele vai acabar pegando do HTML que é 16 pixels, né? Do primeiro elemento pai, o primeiro elemento pai, né? O ancestral, o primeiro elemento ancestral que tiver definido um font size. Como não definir nenhum outro lugar, ele vai pegar do elemento raiz que é o HTML, tá bom? Então, font size aqui é um EM. Ele deixa eu inspecionar aqui para poder mostrar para vocês. Deixa eu aqui, ó, no Computed, ele mostra aqui, ó, font size 16 pixels, tá ok? Para ambos os parágrafos. Beleza. Então, agora, se eu fizer o seguinte, vocês vão entender melhor aí como é que funciona, né? Então, se eu colocar aqui um ponto container, né? Então, agora eu vou estabelecer um font size para o meu container, né? Um font size para o meu container. Eu vou colocar, por exemplo, é, deixa eu colocar aqui, tá? Vou colocar aqui 20px. Vou colocar aqui 20px. Então, na hora que eu salvar, agora, o que que acontece? Ele vai pegar do primeiro elemento. Então, é, se eu colocar aqui agora que os parágrafos vão ter um EM, né? Quem que é o primeiro ancestral, né? Agora, como os pesos estão dentro de uma div que possui a classe container, né? Então, consequentemente, eles vão herdar, né? Eles vão pegar a referência do primeiro elemento pai que tiver definido um font size, tá bom? É importante ressaltar aqui que essas medidas relativas, o REM, o EM, elas são sempre, a gente vai perceber que a gente consegue usar essas medidas em qualquer, qualquer, qualquer propriedade aí do HTML, né? Então a gente consegue usar isso para margem, para padding, para qualquer outra propriedade do CSS, a gente vai conseguir usar o REM e o EM, tá joia? A gente vai perceber isso. Só que sempre essas medidas elas são relativas a um font size, tá bom? Independente se eu usar essa unidade em um margin ou um padding, elas vão estar sempre associadas a um tamanho de fonte, tá bom? Um font size. Então, isso é importantíssimo. Bom, vamos lá. Eu coloquei aqui então um div container. Agora, quanto qual seria o tamanho aqui da fonte aqui dos nossos parágrafos, né? Então a gente consegue ver aqui que agora
o elemento pi possui 20 pixels, né? Então eu defini um valor de font size para um elemento ancestral, que é o container. Então, como eu defini 20px, agora os parágrafos, né, como eles são filhos aí da div que possui a classe container, né, a gente vai ver que o ancestral definiu um font size. Então, agora, os seus descendentes vão possuir o que? O tamanho igual a 20, né? Então, na hora que eu salvar aqui e vier aqui no navegador, na hora que eu atualizar, né, inspecionar aqui os parágrafos, a gente vai ver que ele possui aqui, ó, font size 20px aqui, ó, tá bom? Perfeito. Então, agora, se eu colocar aqui agora 2em, ele vai sempre o quê? Multiplicar por 2, né? Então, na hora que eu salvar aqui, ele vai multiplicar por 2 o font size do ancestral. Então, 2 vezes 20, que vai ser o quê? Aqui vai ser 40 pixels. 40 pixels, ok? Então, na hora que eu atualizar aqui, salvar, atualizar, ele vai mostrar aqui para nós, olha lá, ó, 40 pixels, ó. Tá joia? Então, é assim que funciona aqui o EM, né? Ah, então, se eu colocar 3, ele vai multiplicar por 3, né? Aí passaria a ser 60 pixels e assim por diante, né? Só que a gente tem que tomar cuidado também, porque toda vez que você alterar o tamanho da fonte, você tem que estar preocupado com os ancestrais, né? Porque isso vai impactar no tamanho na medida, né, que você for trabalhar. Então, por exemplo, a gente tem que sempre estar olhando os ancestrais quando está trabalhando com EM. Tem que estar sempre atento aos ancestrais, tá joia? Então, aqui considero sempre o elemento o primeiro ancestral, né? O primeiro ancestral direto, né? Então, agora se eu vier aqui e colocar, usar aqui, por exemplo, agora eu vou considerar agora usando aqui um elemento raiz. Então, eu posso agora, né? Vamos mudar um pouco aí da medida agora para o REM, tá bom? O REM, pessoal, ele refere-se ao root EM, né? Que quer dizer a, o font size. Então, aqui eu tenho uma referência fixa, né? O REM, ele sempre vai considerar o font size do elemento root. Que no caso aqui, no nosso exemplo, sempre acaba sendo o HTML, tá bom? Então, se eu vier aqui, por padrão, o font size, né, se eu não definir o font size, ele é o tamanho 16, geralmente, tá? O tamanho padrão aí do navegador. Se a gente não estiver usando nenhum reset e nenhum normalize, né? Que a gente vai ver também durante o curso também, tá? Então, esses são arquivos CSS que a gente utiliza para poder, quando é o reset, né? Para poder resetar os valores do navegador, né? Então, se a gente não estiver usando nada disso, o padrão é 16 pixels, tá bom? Tá o tamanho da fonte do elemento root aqui, né? Então, do HTML. Então, o tamanho padrão é 16. Então, se eu vier aqui e falar assim, ó, fonte size agora é igual a 20px, né? Vou colocar aqui 20px, né? Vamos pegar um outro exemplo aqui agora. Em vez de, melhor, em vez de de ir direto agora para o REM, eu vou dar um outro exemplo aqui que a gente poderia pensar assim, ó, só para vocês, só para poder ilustrar melhor aí como que seria usar o EM nessa situação. Então aqui eu poderia colocar aqui por exemplo,
2em, tá bom? E aqui eu poderia colocar algo em torno disso aqui, 3em, né? Então, agora, o que que acontece? Antes da gente entrar, então, no REM, eu vou dar um outro exemplo aqui, ilustrar um outro exemplo. Quanto que seria, aí, no caso, a medida do P, né, em pixels? Vocês conseguem me dizer, enxergar qual que seria a medida, né, relativa, né, pro P, aqui nesse exemplo, né? Porque eu tenho aqui, ó, que o HTML, né, ele é tudo isso daqui, né? Então, tudo isso aqui está dentro do HTML, né? Então, ele é um ancestral aí do body, né, do div e dos meus P's aqui. Então, se eu defino essa configuração, ou seja, eu estou definindo um, eu estou declarando aí, né, o font size no meu root com 20px, né? Então, eu defini aí um valor para o font size. Qual que seria, então, o valor, considerando o EM, né? Já que, ó, esse cara aqui, ele é descendente direto, né? Então, o que que é o ancestral, o primeiro ancestral direto de container? Vai ser o quê? O HTML, né? Que é o primeiro local, o primeiro ancestral que eu defini um font size. É sempre lembrar que essas medidas são relativas a um font size. Então, nesse exemplo aqui, vai ser o quê? 2em. Quem que é o ancestral que definiu, né? Quem que o nosso primeiro ancestral a definir é o root, que é o HTML. Então vai ser o quê? 2 vezes 20. Então seria o quê? 40 pixels. Aqui então seria 40 pixels. Perfeito? Agora eu preciso pensar o seguinte: esse font size do P, eu preciso aqui, então, fazer o seguinte, é, qual o primeiro ancestral, então, do P, né? Então, o P tem o quê? O container, né? Então, é relativo a quem? Ao container. Repare que tem aqui um duplo encadeamento aqui, né? Eu tenho que estar sempre tomando, eu tenho que estar sempre analisando e preocupado aí com os ancestrais, tá ok? Então aqui é 3em. Então 3 aqui vai pegar o quê? Do P vai pegar referente ao quê? Ao container, que é o primeiro ancestral. Então 3em, né? Então aqui a gente viu que equivalente a 40 pixels. Aqui nesse caso, eu vou pegar o primeiro ancestral, que é o quê? Que é o container ali. Só que o container foi baseado no HTML, né? Então aqui o font size do P agora ele vai valer quanto? Ele vai valer 3 vezes 40, que é o quê? 120 pixels. Então agora os parágrafos eles vão ter o quê? O tamanho aí, a gente vai perceber, o tamanho igual a, deixa eu colocar aqui, tamanho igual a 120 na hora que eu atualizar aqui a página. Vai ficar um tamanho muito grande olha lá, ó, os dois parágrafos. Perfeito? Então, a gente conclui aqui, então, a parte do EM, né? Então, então, essa seria a parte da medida relativa a EM. Agora, considerando a medida relativa a REM, né? Então, é, se eu venho aqui e falo aqui, né? Por exemplo, posso colocar um class M, eu posso colocar um class nesse outro parágrafo aqui, como um REM, por exemplo, né? Aí eu venho e faço assim, ó, P, eu posso colocar assim, ponto REM, por exemplo. Eu venho aqui, né, e faço o seguinte, eu digo que o P, vou colocar assim, P.REM aqui. Parágrafo P.REM,
ele vai ter um font size aí, vou colocar aqui, de zero, por exemplo, 0,5 rem, né? Então, eu defini essa medida. Qual que seria aqui, então, o tamanho do font size desse parágrafo, né? Do segundo parágrafo ali, que eu defini como rem, né? Então, aí no caso, eu posso pensar o seguinte, eu vou pegar ali o 0,5, né? Eu vou, na verdade, dividir o primeiro, sempre aqui no caso, eu não vou pegar do container, não vou pegar do ancestral direto, e sim eu vou deixar fixo. A referência do REM, ela é fixa, ela é referente ao root. Lembrar sempre disso. Quem que é o meu root aí nesse caso, nesse exemplo? É o HTML, o seletor do HTML definido na linha 9, que é 20 pixels. Então, eu não vou passar pelo o ancestral direto, diferentemente da unidade EM. Então, aqui eu vou pegar o quê? Metade do root element, do root EM, né? Então, eu venho aqui e eu faço o seguinte, ó. Aqui vai ser o quê? Qual que é a medida do font size do nosso root ali? É 20 pixels. Então, aqui vai ser o quê? 10 pixels, tá? Tá joia? Então, aqui vai ser 10 pixels, que é metade de 20 pixels. Então, na hora que eu salvar, eu vou ter aqui, né, que o segundo parágrafo aqui, ó, ele ficou bem pequeno. Tá vendo, ó? Vai ter 10 pixels, o tamanho da font size dele. O primeiro continuou com 120. E aqui eu posso definir também um ponto em, né? Aí aqui no caso eu posso colocar um font size, né? Vou colocar um font size aqui de exemplo, apenas de exemplo, para poder ilustrar aqui. Colocar aqui 0,5 em, por exemplo, né? Eu venho aqui na hora que eu salvar, ele vai aí reduzir, né? Ele reduziu aqui para o valor de, opa, 20 pixels, né? Então, por que 20 pixels, né? Que aqui no caso, eu peguei a medida relativa, né? Então, sempre ele vai pegar aqui em relação ao ancestral, né? Aqui no caso, o PEM, quem que é o ancestral dele? É o container, né? Então, o container é o quê? 40. Lembrar sempre disso. 40 dividido por 2, né? Agora, o P.M prevalece sobre o seletor de P, né? Porque aqui eu tenho uma classe, ela é mais forte, o peso dela, como a gente viu nas outras videoaulas, o peso da classe é maior do que o peso apenas do seletor, tá ok? Então, por isso que ele vai prevalecer em relação a essa regra aqui. Então, ele vai pegar e dividir por meio, mas não o 120, sim o 40, tá ok? Então, 40 dividido por 2 seria o quê? 20 pixels. Então, essa é as unidades relativas aí que eu queria mostrar para vocês antes da gente introduzir aí o conteúdo de Bootstrap. Então, nas próximas videoaulas eu vou introduzir aí o conteúdo de Bootstrap e vocês vão perceber que com essas medidas relativas a gente consegue aí trabalhar com o site, né? Baseado sempre numa referência da fonte que a gente vai utilizar, o tamanho da fonte que a gente vai utilizar no site. E a vantagem disso é em relação ao ganho de acessibilidade. Então, sempre que você trabalhar com essas medidas, né, a gente consegue aí um site responsivo, né? Se você tem uma tela maior, consequentemente você vai trabalhar aí com fontes não tão de acordo com o tamanho da fonte ali, né? Por exemplo, se eu tenho uma tela muito grande, não tem uma necessidade de ter né? Depende muito também do usuário, né? Então,
Se eu tenho uma fonte muito pequena, né, ou seja, uma tela muito reduzida, a ideia é que eu consiga aí trabalhar com as fontes para que facilite ali a usabilidade, né, e acessibilidade ali para alguém que tem algum problema de vista, por exemplo, né, pensando ali na facilitar o uso e permitir maior acessibilidade para essa pessoa, né, que tem uma deficiência visual, algo nesse sentido. Então, a preocupação do Bootstrap também de, de propor isso daí, né, de uma forma para abranger todos os usuários, né, inclusive incluindo aí a parte de acessibilidade dentro do framework CSS que a gente vai ver então aí na próxima videoaula, tá joia? Então, vou encerrar aqui então, e um abraço a todos aí.